Cleide era uma boa filha. Nunca fora namoradeira, aliás, nunca namorou ninguém. Sempre se achou um tanto sem graça. Não era uma moça feia, porém era um tipo bem comum. Trabalhava como secretária, morava com sua mãe, que era viúva há muitos anos. Tinha uma vida cômoda, casa própria. Seu pai havia deixado uma bela aposentadoria para sua mãe e ela trabalhava como secretária, onde tinha um bom pagamento que a deixava satisfeita. Já estava agora com 27 anos. Não tinha muita esperança de casamento não. Afinal, já achava o caso perdido, achando que talvez ninguém se interessava por ela ou, quem sabe, ela fosse exigente demais. Porém, em 2015, quando Cleide saiu do serviço e se dirigiu àquele ponto de ônibus, voltando para sua casa, ela conheceu aquele rapaz, já um tanto maduro. Ele passou a observá-la e ela, um tanto sem graça, pois não estava acostumado com esses flertes. Nervosa, mexia no trinco da bolsa, um tanto incomodada. Porém, quando o ônibus chegou e ela subiu, ele subiu logo após, sentando-se ao seu lado, bem atrás, onde fica aquele espaço maior. Logo, ele se apresentou a ela, dizendo chamar-se Carlos, e assim começaram uma conversa agradável durante algum tempo. Quando então chegou o ponto de Cleide, ela levantou-se, deu tchau para ele e deu sinal para descer. Ele seguiu no ônibus acenando para ela. No dia seguinte, para sua surpresa, quando chegou ao ponto do ônibus, observou meio que disfarçadamente ao seu redor, a ver se Carlos se encontrava ali, pois dizia a si mesma que era apenas curiosidade, se bem que no íntimo ela esperava revê-lo novamente. Porém, aquele dia ele não apareceu e tampouco nos subsequentes também não. Lá no íntimo, ela ficou um pouco decepcionada. Porém, quando já praticamente não se lembrava mais do fato, na semana seguinte, quando já não esperava revê-lo mais, eis que quando chegou ao ponto de ônibus, Carlos já estava lá, com um largo sorriso. Depois de cumprimentá-la, disse que tinha viajado a negócios e convidou-a para tomar um café. Um pouco relutante, Cleide aceitou, afinal, ele não usava aliança e no fundo estava feliz por revê-lo. E assim passaram-se a encontrar quase todos os dias. Ela até já comentara com sua mãe que tinha conhecido um rapaz, que estava muito contente, que iniciara uma amizade com ele. E depois de alguns encontros, eles começaram a namorar. Depois de 3 meses, ela levou para conhecer sua mãe, que a princípio também ficou muito encantada com o comportamento do rapaz. E em menos de 6 meses, lá estava ela, noiva de Carlos, e apaixonada completamente. Só uma coisa deixava ela um pouco preocupada. Carlos parecia impaciente, apressadíssimo para se casar, alegando que não deveriam perder tempo, pois ele já não era nenhum menino, estava com 42 anos. E assim, ela ficou de dar-lhe uma resposta, porém já estavam marcando o casamento, quase sem uma certeza absoluta, mas
Quem sabe, daí 3 meses, resolveriam mesmo firmar um compromisso sério. E assim, após esses 3 meses, estava ela na dúvida se deveria se casar tão depressa ou não. Até aquela manhã de sábado, que ela estava dormindo, até um pouco mais tarde, quando ouviu a campainha de sua casa ser tocada. Ela ficou curiosa. Quem seria aquela hora da manhã? E se espreguiçando, dirigiu-se à porta. Sua mãe havia saído para ir à casa de uma amiga. Ela só veria seu noivo Carlos somente à noite. E assim, bocejando, ela dirigiu-se até a porta. Quando abriu, deu de cara com uma mulher jovem, branca, de uns 24 anos, de olhar fixo, cabelos castanhos, um pouco com a roupa fora de moda, se é que ela podia dizer isso, pois ela não se achava nem um pouco moderna também para a época. Esta mulher, sem ao menos falar nada, apenas disse a ela: Cleide, não se case, senão você terá o mesmo fim que eu. Então Cleide ficou espantada, pois não a conhecia. E como ela sabia seu nome? E disse mais ela: Cuidado com Luiz. E ela ficou a se perguntar: Quem é Luiz? Como ela sabe meu nome? Aí ela perguntou: Quem é você? A mulher não respondeu, só disse a ela: Você conhece Luiz muito bem. Ouça o que eu lhe digo, não se case, senão terás o mesmo fim que eu. Virou-lhe as costas e simplesmente foi embora. Cleide pensou em ir atrás, porém estava de penhoar. Ficou pensativa, até um pouco atordoada, fechou a porta e ficou imaginando quem seria aquela mulher. O que ela quis dizer com aquilo? Será que Carlos não era Carlos? E assim, a partir daquele dia, começou a ficar pensativa, a brotar algumas informações, algumas perguntas, algumas interrogações que até então ela não tinha parado para pensar. Quem realmente era seu noivo? Afinal, não sabia nada do seu paradeiro. Quando tocava assunto de sua família, ele dizia que seus pais já eram falecidos, que ele era filho único, que ele não tinha parentes. Mas como assim? E ele não tinha amigos? E trabalho? Ele dizia que trabalhava com vendas, porém não tinha um horário fixo, não tinha uma firma realmente que ele dissesse que era ali que ele trabalhava, enfim. Mil coisas começaram a passar por sua cabeça e ela começou a se questionar. Até aquele fim de semana, quando ele veio buscá-la para eles saírem para mais um passeio. Assim que chegaram em casa, novamente, sua mãe já estava deitada. Então, Cleide começou a perguntar-lhe da família, se ele já havia sido casado, se ele já tinha morado com uma mulher, enfim, perguntas desse tipo. Foi quando pela primeira vez, ela fazendo aquelas perguntas a Carlos, viu que ele ficou visivelmente irritado. E para sua surpresa, naquela hora, Carlos virou uma onça. Começou a falar alto, esbravejar, fez acusações absurdas, que como que ela podia estar fazendo aquele monte de perguntas a ele? Parecia um verdadeiro louco. Estava transtornado, a face feia, a boca torta, ficou até espumando de raiva. Só então ela começou a pensar: será que eu realmente conheço esse homem? E ela ficou um pouco amedrontada.
pediu a ele um tempo, que queria pensar melhor. Daquele dia em diante, Carlos foi embora e já fazia uma semana que não a procurava. Curiosa, Cleide resolveu por si só fazer uma pesquisa para ver se conseguia descobrir alguma coisa de Carlos. Afinal, tinha muitas dúvidas que pairavam agora em sua cabeça, principalmente depois da visita daquela mulher, que ela, aliás, nem havia comentado com ele. Foi quando ela, buscando nos altos da cidade, achou aquele jornal velho, onde falava de uma tragédia no interior de Minas, daquela jovem que havia sido morta pelo marido cruel e ignorante. Quando ela viu a foto, quando ela viu o retrato daquela moça, ela quase desfaleceu. O rosto era daquela moça que esteve ali na sua porta. Ou então era alguém muito parecida com ela. Bem a mais abaixo estava a foto do rapaz que, segundo o noticiário, era o rapaz que havia matado ela. Parecia uma réplica de Carlos, porém muito mais jovem. No noticiário ainda dizia que ele encontrava-se foragido e que ele até aquela época não havia sido encontrado, se bem que já era um jornal velho. Sendo assim, ela se dirigiu a uma delegacia, procurou um investigador e expôs toda a sua história. O investigador foi falar com o delegado que, chamando a equipe, colocou-os a par da situação e da história que a moça estava lhe contando, inclusive com o jornal nas mãos. Quando foram fazer a investigação, descobriram através da investigação que realmente Luiz e Carlos eram a mesma pessoa e que aquela moça da foto era sua esposa, que ele tinha matado com 27 anos, espancara ela até a morte. E depois disso também mataram mais 2 mulheres, porém nunca foi comprovado, pois depois do que acontecia, ele sumia e não deixava provas. Sem contar que ele vivia dando golpes na praça. E assim a diligência foi feita e conseguiram prender Carlos, ou seja, Luiz, que apesar depois daquele dia, nunca mais ela o viu. Hoje ela pensa muito, os anos se passaram e ela só tem a agradecer àquela moça. E até mandou rezar uma missa para sua alma em agradecimento pela sua defesa, pela defesa que ela veio em seu favor. Quanto a Carlos, ou seja, Luiz, pegou 47 anos de cadeia. Ficou-se sabendo pelo jornal que ele vai ficar todo esse tempo preso e só deixou bem mais tranquila, nem só em relação a ela, mas também a outras mulheres. Pois é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A história de hoje é essa. E aí, vocês acreditam que realmente ela tenha sido beneficiada pelaquela alma que veio de prevenir e ajudar? Deixa aí nos comentários, ok? Compartilhe e comentem. Até a próxima história.